Quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. Eu achei que ele foi muito mal no jogo, achei que ele escalou mal, achei que ele mexeu mal, achei que ele foi mal em tudo nessa partida. A melhor coisa que podia acontecer pro Palmeiras nesse ano era perder tudo depois que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil. Perder tudo para que no final do ano o Palmeiras trocasse de técnico. Eu acho que o ciclo do Abel Ferreira acabou. Fala, rapaziada, conectado aqui no canal Conexão Fute TV. Vou trazer aqui no vídeo de hoje o que a mídia está falando sobre Abel Ferreira após a derrota para o Flamengo na final da Libertadores. E parece que a mídia e os jornalistas não encararam isso muito bem. Então, no decorrer aí, que a gente for vendo aí o que eles estão falando, a gente vai parar, vai falar sobre aquilo ali, a gente vai estar aqui interagindo juntos e vocês vão deixando nos comentários durante o vídeo a opinião de vocês. Vambora! Quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. O cara que substituiu 6 jogadores, mexeu mal pra caramba, tirou Rafael Veiga e tirou o Alan. Colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Felipe Luiz, que colocou o Everton Cebolinha. E mais, o Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras. E o Cebolinha entrou muito bem nesse jogo aí, né? Mas só que teve humildade de correr, de ir pra cima, que por sinal não deu um chute no gol à equipe do Palmeiras do Abel Ferreira. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título brasileiro do Maracanã com 80 mil pessoas. E aí a covardia do treinador do Palmeiras deu o título para a equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou de um time covarde que foi o seu Abel Ferreira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título pro Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Abel... No caso ali, o Neto tá falando da covardia do Abel Ferreira no Brasileiro, né? O Palmeiras começou a ter uma sequência de jogos ruins. Antes ele estava sendo bastante beneficiado pela arbitragem e a arbitragem parou de beneficiar o Palmeiras ali nos últimos jogos. O Palmeiras começou a cair um pouco ali. Inclusive o Abel Ferreira, numa coletiva, falou ali que estavam prejudicando o Palmeiras, que estavam com medo de marcar as coisas a favor do Palmeiras. E logo após, né, a Leila Pereira foi contra esse discurso dele aí. Ele foi lá pegar a medalha, ele foi muito educado com os dirigentes, beijou a medalha e ele fez os jogadores, alguns pelo menos, ficarem ali olhando o Flamengo levantar a taça. E ele ficou lá olhando o Flamengo levantar a taça, que é pra doer, é de propósito. Eu achei que ele foi muito mal no jogo, achei que ele escalou mal, achei que ele mexeu mal, achei que ele foi mal em tudo nessa partida. E acho que expõe uma diferença de filosofia de Palmeiras e Flamengo que talvez o Palmeiras possa pensar em corrigir para o ano que vem. São dois clubes que pensam muito diferente. O Flamengo, na hora de contratar, contratou jogadores razoavelmente consagrados, certo? E alguns deles, como o Jorginho, campeões de coisas, que já ganharam, que sabem ganhar. Então talvez o Palmeiras, a Leila e o Abel, talvez eles possam sentar para esse próximo ano e falar assim: é legal o jeito que a gente faz, a gente tem uma base muito boa e contrata moleques que depois que a gente consegue fazer tem um poder de revenda bom, como o Richard Rios, etc. No caso do Palmeiras, nas contratações aí, né, até o Opina Porco, que é um canal que eu acompanho, um canal palmeirense, o Opina Porco, ele fica muito puto com as contratações do Palmeiras, porque Palmeiras traz jogadores desconhecidos a custo, vamos dizer assim, barato, enquanto, tipo assim, ele faz muita comparação com as contratações do Flamengo, né? Igual eles trouxeram o Facundo Torres e tal, aí o Flamengo, porra, trouxe Jorginho, trouxe Saul, trouxe Samuel Lino. Samuel Lino não tá agora numa boa fase, mas, porra, pra mim o Samuel Lino joga muito. O Flamengo, tipo assim, toda vez que vai no mercado traz jogadores de nome de peso, né? É isso que tem deixado aí a torcida palmeirense bem puta. Mas talvez seja interessante ter no elenco um ou dois caras, que vão ser caros também, mas que já ganharam alguma coisa. Aí, no caso, ele trouxe o Vitor Roque, que teve um início um pouco ruim, mas depois se recuperou, passou a fazer bastante gol, começou a jogar bem.
e trouxe o Andreas Pereira, o famoso Andreas Pereira. Começou bem, mas depois já teve aquele declínio técnico também, né? Pessoal, você, torcedor do Palmeiras. E o Abel, hein? Nos últimos 2 anos, o Palmeiras já disputou 8 títulos. 8 títulos. Ganhou só um. O Campeonato Paulista, no ano passado, em cima do Santos. Perdeu o primeiro jogo na Vila Belmiro por 1-0, ganhou o segundo por 2-0 no Allianz Parque e foi campeão. No ano passado, o Palmeiras, além desse Campeonato Paulista, disputou a Supercopa do Brasil, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Tá? Mais 4 títulos, ou seja, o ano passado em 5 só ganhou 1. Nesse ano, perdeu o Paulista para o Corinthians, já foi eliminado na Copa do Brasil, perde a decisão para o Flamengo da Libertadores e o Campeonato Brasileiro está praticamente nas mãos do Flamengo. Ou seja, nos 8 últimos campeonatos disputados pelo Palmeiras, nos últimos 2 anos, só um título conquistado. Um aproveitamento de medíocres 12,5%. Medíocres. Para um time que investiu mais de $500 milhão. 700 milhões, mano. O Palmeiras investiu. Acho que foi a vez que o Palmeiras mais investiu nos últimos anos. 700 milhões de reais em contratações. O Palmeiras investiu mais do que o Flamengo. Eu, há alguns meses, lá no programa da Placar, onde eu trabalho, faço de segunda a sexta, de 11 até 1h da tarde, eu disse o seguinte: a melhor coisa que podia acontecer com o Palmeiras nesse ano era perder tudo, depois que o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil. Perder tudo para que no final do ano o Palmeiras trocasse de técnico. Eu acho que o ciclo do Abel Ferreira acabou. Eu falei isso aí com um amigo palmeirense no começo do ano. E se o Abel Ferreira não conquistasse nada esse ano, ele possivelmente ia meter o pé no final do ano. Estão falando aí que vai ter renovação e tal. Mas sei lá, eu também acredito que o ciclo do Abel ali no Palmeiras já se encerrou. Ele não consegue mais extrair, sabe, aquele futebol dos atletas e tal, apesar de estar contratando. Eu acho também que ele já está enjoado de estar aqui no Brasil. Você vê isso aí pelas coletivas dele, às vezes o desânimo dele nas coletivas, sei lá, eu acho que para ele já deu. Chega, já deu. Ele não consegue mais extrair nada desse time. Repito, dos últimos 8 títulos disputados, 8, o Palmeiras só ganhou 1, o que dá um aproveitamento de 12,5%. E ganhou 1 no campeonato menos importante. Talvez a Supercopa do Brasil não fosse tão importante assim, mas ganha o Campeonato Paulista. Perde 2 brasileiros, perde 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil. E perde um Paulista esse ano para o Corinthians, o seu grande rival. E para você ver, o Corinthians, coitado, raspando a rabiola com a unha, conseguiu ganhar do Palmeiras, para vocês verem que nem sempre é só questão de grana investida, né? Gente, eu não sou palmeirense, mas se eu fosse, eu com certeza estaria buzinando na orelha da Leila Pereira o seguinte: troca de técnico! Não vai trocar não, a Leila viaja nesse cara aí, já tem até contrato aí para eles renovarem já faz tempo. Vaza, Abel! Pô, descansou os caras pra jogar só isso? Pô, descansou à toa então, porque o time não jogou nada na final, porque realmente o Palmeiras não jogou nada. Nada. O Palmeiras jogou muito pouco. O Palmeiras foi um time de saída de bola caótica, tenebrosa, terrível. A saída com os seus zagueiros, a partir do Gomes, do Murilo, do Fux, um desastre. Aliás, o ano do Murilo é muito ruim, né? O Murilo ia cometendo uma falha no segundo tempo, nível Andreas Pereira. Se sai o gol ali, do passe do Bruno Henrique pro Arrascaeta. Nossa, em falar em Andreas Pereira, cara, Andreas Pereira não jogou nada nesse jogo aí também, tá? Tomou uma caneta do Cebolinha, que ele ficou todo desconcertado. E a outra, acho que, se eu não me engano, acho que foi do Carrascal, né? Agora eu não lembro. Ele tomou 2 canetas nesse jogo aí. Torcida pegando no pé dele do início ao fim. O Gomes vem desesperado para travar. O Murilo ia entrar para a história negativamente. Seria uma mancha muito difícil de tirar na trajetória do Murilo com a camisa do Palmeiras. Então foi o Palmeiras de uma saída de bola paupérrima, de uma circulação de bola no meio-campo nula
inexistente, e aí era bola esticada. E aí era o Vitor Roque, coitado, se matando. O Vitor Roque se matou de correr e de fazer pressão em cima do zagueiro do Flamengo, e de tentar roubar a bola do pulmão, e de ir pro choque, tentar cavar uma falta. Se matou de fazer isso o jogo inteiro, porque era só pedrada que vinha pra ele, era só bola esticada. Se vira, Vitor Roque, não vinha nada trabalhado, não vinha nada construído. Era tudo bola esticada, bola longa, cruzamento pra área. Bola esticada, bola longa, cruzamento pra área. O Palmeiras viveu disso no jogo. O Palmeiras hoje é uma sombra, aquela sombra assim, bem fraquinha, bem distante do que foi em alguns momentos da temporada. 3 falhas o Abel cometeu para mim, resumindo, são as principais. Não ter mexido no posicionamento do Flaco e do Roque durante o primeiro tempo. Parecia que o Flaco Lopes estava nem em campo. Para poder criar desconforto minimamente à marcação do Flamengo, ter criado essa linha de 5 muito distante da linha pela marcação e ter tirado o Alan no segundo tempo, quando já estava perdendo por 1-0. Mas assim, são falhas, o Abel tem problemas, ele erra como todos os técnicos erram, o trabalho dele precisa de gestão, e a gestão é da Leila, é do Anderson Barros, tudo isso aí, ok. O que não significa dizer que ele tem que ser interrompido. Não, como ele teve os acertos, por exemplo, no jogo contra o River ou no jogo contra a LDU. O jogo da volta, por exemplo, foi anteontem. Que aí ele foi sem primeiro volante, que realmente não ia precisar. É isso aí, rapaziada. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam do vídeo? O que vocês acharam aí das opiniões dos jornalistas aí sobre o Abel Ferreira aí, nessa final aí de Libertadores. Eu acredito também que o ciclo do Abel Ferreira no Palmeiras chegou ao fim. Acho que ele já tá enjoado de estar aqui no futebol brasileiro. Minha opinião. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Tamo junto.